Durante uma foto com os prefeitos bolsonaristas, o presidente Lula fez uma brincadeira ao citar Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, dizendo que ele vai bater neles porque estão numa foto comigo. E ainda deu uma lição de moral e democracia para os opositores. Vamos saber que história é essa com a Daiane Oliveira agora no Plantão no Meteoro. Bora lá. Daiane, tomei a liberdade de pôr aqui o regzinho, né? Porque é treta, é bolsonarista em saia justa. Achei que cabia, fiz certo? Fez certo. O nosso querido Lula do Velho Testamento, ele está de volta. Adoro quando ele aparece. O Lula, ele colocou ali os bolsonaristas no seu devido lugar e ainda expôs algo que aconteceu com o governo anterior, o governo do nosso ex-presidente, agora presidiário, imbrochável, inelegível, para nossa felicidade, o Bolsonaro, né, que tentou dar um golpe aí de Estado. E o Bolsonaro fez uma prática que era algo que é extremamente inaceitável na democracia. O estrangulamento econômico de alguns estados, o não repasse, né, não acolhimento de verbas para determinados espaços, sobretudo norte e nordeste do país, que ficaram sem saída por falta de recursos. Lembro, inclusive, na pandemia, foi necessário um consórcio, o consórcio Nordeste, para os estados se ajudarem aí na compra de produtos, na compra de até respiradores, que tem aí um problema sério a ser resolvido ainda sobre desvio de dinheiro. Rui Costa teve o nome ventilado e tudo mais pela empresa e por aí vai. Mas foi necessário, naquele momento, esse consórcio, simplesmente porque o presidente do país não era presidente do Nordeste. O Bolsonaro rejeitava o Nordeste. E aí, Ana, vou te pedir para trazer a primeira matéria, que é do Lula, né? Olha que delícia o Lula, que vai entregar produtos, vai entregar ambulâncias na região de São Paulo. E ele resolve falar ali sobre, olha, a gente está aqui entregando ambulâncias, eu estou tirando foto com os prefeitos, mas o Valdemar vai brigar com eles, vai puxar a orelhinha. Olha o que o Lula fala, por favor, Ana. Bora. Obrigado, prefeitos queridos. Obrigado por ter ficado em pé aqui. Tiramos a foto bonita aqui. Cadê a foto, Estuquinha? A foto aqui. Estuquinha. O presidente do partido dele vai bater nele porque ele tomou uma foto comigo aqui, ó. Vai lá. Só para você ter ideia. Só para você. Aqui tem 2 prefeitos que é do PL. O PL é o partido do Bolsonaro. O PL é o maior inimigo nosso da Câmara. Mesmo assim, vocês estão recebendo ambulância, porque vocês foram eleitos pelo voto e eu respeito o voto do povo da cidade de vocês. Portanto, parabéns, querido. Pô, que impactante isso. Parece uma coisa simples, né, Dai? Mas é um contraste. Exatamente. E eu acho que é isso aqui. O Lula fez algo que eu gosto muito, que é o constrangimento pedagógico. Às vezes esse constrangimento ele pode ser feito de muitas formas. Muitas vezes com silêncio, aquele silêncio assim julgador, você deixa ali a pessoa, né, sabe, vangloriado que ela quer. O Bolsonaro, ele não resistia ao silêncio. O Bolsonaro, quanto mais você dava corda, mais ele falava e era melhor. Observe as entrevistas com o Bolsonaro. Já nesse caso aqui, foi aquele silêncio com uma palavra que constrangeu por justamente o que a Ana fala. Porque a gente traz um histórico e a gente lembra o que foi esse histórico. A gente lembra o que o Bolsonaro fez, e nós sabemos o que você fez no verão passado. Então foi extremamente pedagógico. Para começar, fazer um parêntese aqui, que eu adoro quando o Lula chama o Ricardo Stuckert de Estuquinha. Vem cá, Estuquinha. É uma intimidade, assim, eu acho uma coisa maravilhosa. Eles trabalham juntos há mais de 20 anos, né, muito tempo. Então, vem cá, Estuquinha, é uma delícia quando ele fala isso. E dito isso, Ana, vou te pedir para trazer um outro trecho, porque o Lula não parou por aí. Esse aqui foi só o trecho do constrangimento, que ele cita o Valdemar da Costa Neto, mas ele lembra também o que o Bolsonaro fez, por favor. Vocês sabem que no governo passado, os estados do Nordeste, que não estavam do lado do presidente, não receberam um centavo de
ajuda para nada. E pode ter certeza que eu estou colocando mais dinheiro no estado de São Paulo do que qualquer presidente dele já colocado. Porque não me importa quem é o governador, me importa se é o seguinte: a cidade é importante, o projeto é importante, vai fazer bem para o povo, eu coloco dinheiro. É assim que é a minha cabeça. Pois é. Ele fala ainda, né, que não pode ser mesquinho, quando se é presidente do Brasil não se pode ser mesquinho. E aí, olha uma outra frase que o Lula também disse, Ana. Em janeiro de 2023, eu chamei todos os governadores para questionar sobre as obras de infraestrutura e colocar no PAC. Se todos os presidentes da República fizessem assim, teríamos muito menos problemas. E por que a gente está trazendo isso? Porque é isso que tem que ser feito. Quando geralmente uma gestão inicia, os feitos das gestões anteriores, eles são apagados, né? Então, obras que começaram, têm verbas cortadas. A gente percebe, às vezes, dentro do próprio governo, a depender, né? A gente viu algumas obras, como a transposição do Rio São Francisco, de uma gestão, da gestão de Lula para a gestão de Dilma, teve alguns problemas ali estruturais. Imagine quando é de grupos opositores que têm outras questões e que muitas vezes não querem entregar porque não acreditam naquilo, ou porque quer beneficiar o seu coligado e por aí vai. Então, obras que demoram um determinado tempo e que passam de uma gestão para outras, elas acabam não sendo concluídas e ficam grandes elefantes brancos, é um desperdício de dinheiro público. E o Lula, quando ele faz isso, e de fato houve isso, de convidar os governadores, verificar as obras e o que se precisava, ele faz com que isso continue, faz com que o projeto não se perca. Por quê? Porque era necessário por algum momento. Se foi necessário antes, vai continuar sendo necessário. E isso é gestão, isso é democracia, isso é respeito. Recentemente eu vi uma entrevista de algumas pessoas falando sobre o que os banqueiros e os economistas fizeram com o Lula, e uma elite, né, na Faria Lima tentou estrangular o governo de forma econômica. A gente viu o rebuliço que foi, de fato. O governo do Lula não está sendo o melhor desses últimos 4 anos, não está sendo o melhor da sua trajetória política, realmente, mas a gente precisa lembrar que melhorou, que avanços aconteceram. E, Ana, só para finalizar, eu preciso, né, como nordestina, lembrar uma coisa, sempre é a educação. Em 2003, quando o Lula chegou, né, quando se tornou presidente pela primeira vez, a gente tinha poucas universidades federais no Nordeste. E aqui na Bahia, por exemplo, a gente tinha a Universidade Federal da Bahia, a gente tinha a Universidade Federal de Feira de Santana. Nós temos hoje a UFOB, a Unilag, a Universidade do Sudoeste, nós temos a ampliação dos campos que já existiam, tanto de forma estadual quanto de forma federal. Temos, e algumas outras que, inclusive, eu estou esquecendo, a Universidade do Recôncavo. E, assim, é extremamente necessário essa ampliação. A gente teve mais políticas para os institutos federais, a gente teve o cuidado com o povo, sobretudo uma população que não tinha acesso a esses benefícios. Porque se fala muito do Bolsa Família, mas se esquece de outros benefícios, como o Programa Luz para Todos, que trouxe energia para uma boa parte do norte e nordeste do país, municípios até próximos da capital, aqui no Recôncavo Baiano, próximo de Cachoeira. Tinha regiões ali de Cachoeira que não tinha, a zona rural não tinha energia, até Wagner ser o governador e trazer o Programa Luz para Todos para o Estado. É importante que a gente lembre disso. Avanços realmente aconteceram e, logicamente, não foi por causa da nossa direita. Inclusive, Ana, se o governo do PT, o governo da esquerda, tivesse fazendo um trabalho de base, de formiguinha, levando, né, essas informações para essa nova geração que já cresceu com alguns benefícios e não lembra como foi o passado e com os benefícios que tivemos nos últimos anos, talvez a nossa situação fosse um pouco diferente, talvez não fosse tão fácil assim para a juventude ser cooptada pelo MBL, quem sabe, né, por essa extrema-direita. Informação é poder, gente. Exatamente, Dai.
muito se fala, e a gente vê isso até mesmo na imprensa, em especial na imprensa hegemônica, né? Essa história de que o Brasil está entregue à polarização, porque o Lula e o PT alimentam a polarização. Não, vamos buscar aí essa é sempre uma história que termina com vamos buscar a terceira via. E a terceira via, em geral, é um bolsonarismo de garfo e faca, né? E, na verdade, o que acaba com polarização é a política de verdade, né? É fazer um trabalho, política de verdade e um trabalho político de verdade, né? Na sua atuação após uma eleição, né? É fazer o que o Lula está fazendo aí nesse vídeo, né? Não é porque vocês são de outro partido que eu não vou trabalhar junto com vocês, que eu não vou mandar recursos para o seu estado ou para os seus municípios, não é porque, né, vocês são de outro espectro político ou de outro lado do espectro político ou porque são de outros partidos que vocês merecem ser metralhados, né? Esse tipo de coisa. Este não é o discurso que a esquerda, de forma geral, mas especialmente, né, aí que o PT, no caso, né, por conta do presidente Lula, não é o discurso que é reproduzido tradicionalmente, né? Muito pelo contrário, esse discurso é um discurso que foi levado ao mainstream, foi levado ao padrão, especialmente pelo bolsonarismo e a extrema-direita. Isso que está, em outras palavras, isso que a gente viu nesse vídeo era o que era para ser normal, né? Era o que era para ser o padrão aí, né? Me parece até lógico, né, que e isso já aconteceu várias vezes, né, no país, você ganha uma eleição, você perde uma eleição, quem ganha uma eleição vai governar para todo mundo. O que aconteceu aí completamente de forma absurda é o Bolsonaro ganhar uma eleição e agora dizer, agora é o governo da maioria, vamos metralhar a petralhada, não sei o quê, quem não votou em mim tá fora, né? Isso daí não é um comportamento democrático. A democracia não funciona dessa forma, né? Então, fico satisfeita por ver as coisas acontecendo. Ora, veja só que radical. Olha como o PT é radical, como o Lula é radical. Veja que ideia radical é a gente governar um país para todo mundo. Eis aí uma ideia revolucionária, hein? E aí as pessoas vão dizer, não, porque o Lula é muito radical, porque o PT, porque a esquerda, não sei o que, tarará. É isso, né? A gente só queria que o governo fosse para todo mundo, né? Que espanto. É isso daí. Você ia falar alguma coisa? Ana, eu só tô esperando o Valdemar dar chilique com os seus prefeitos mesmo, porque ele faz isso, tá, gente? Ele dá chilique com quem apoia qualquer pessoa que não seja do PL, né, da extrema-direita ali. E aí é que tá, com esse discurso do Lula, dá um outro sentido pro chilique possível e provável do Valdemar, entende? Porque aí ele tá dizendo, meus prefeitos, vocês não podem trabalhar pela população de vocês. Se vocês conseguirem recursos para suas cidades, eu vou dar chilique. Tenta, Valdemar. Vai. Vai, chilica, meu amigo. É isso, Dai. Ficamos por aqui? Sim, ficamos, Ana. Voltamos em instantes para mais notícias revolucionárias do dia. Beijos.